Você que tem vivido uma vida de problemas, de situações que trazem aflição, preocupações, crise de ansiedade, um estresse muito grande devido a situações complicadas na vida financeira, saiba que você está na programação certa. O programa Prosperidade com Deus entra no ar a partir de agora para mostrar a você casos de pessoas que estavam em situações complicadas, dívidas, falência, nome restrito, perdas, pessoas que estavam realmente no fundo do poço, mas que quando se aliaram a Deus, dele receberam força, direção e visão para alcançar o sucesso. O programa Prosperidade com Deus entra no ar e eu tenho certeza absoluta que você que vai ficar conosco durante esses alguns minutos, você vai ter a sua fé despertada. Vamos começar com esta matéria a respeito da seguinte questão, o seguinte tema: sucesso profissional e financeiro são sinônimos de felicidade? Realmente trazem a paz ou não? Acompanhe. Eles são famosos, mas nos bastidores da vida enfrentam problemas como pessoas comuns. Embora suas vidas sejam associadas ao luxo, glamour, riqueza e sucesso, por trás da fama, alguns artistas enfrentam crise que abalam suas vidas, inclusive as de ordem financeira. O ator Nicolas Cage, no auge da carreira, nunca imaginou acumular uma dívida de 6 milhões de dólares com o governo americano, o que o levou a ter alguns de seus bens penhorados. Gastos extravagantes, como a compra impulsiva de uma ilha no Caribe, contribuíram para a complicada situação financeira de Cage. O astro de Hollywood, em uma tentativa de quitar as dívidas, colocou sua mansão luxuosa à venda por 30 milhões de dólares. Mas ele não é o único. Lindsay Lohan, uma ex-ícone teen, nunca decretou falência, mas sua trajetória também foi marcada por problemas financeiros. Ela teve que recorrer a empréstimos para pagar dívidas, chegando a utilizar um cheque de 100 mil dólares assinado por Charlie Sheen para quitar impostos atrasados. Em outras ocasiões, a atriz precisou trabalhar para pagar suas dívidas. O descontrole financeiro acontece em diversas classes sociais. Ricos, famosos, empresários, pessoas bem-sucedidas com acesso à informação, conhecimento dos melhores investimentos, podem perder tudo da noite para o dia. Mas por que essas pessoas rodeadas de assessores, especialistas, conselheiros, com tanto esclarecimento, chegam à falência? No programa de hoje você vai ver que nem só da fama vive o homem. Você viu essa matéria? Você vê que numa ponta nós temos aí pessoas que têm bastante sucesso profissional, mas mesmo assim não são felizes, ou seja, não têm paz interior. E na outra ponta existem pessoas que realmente não conseguem lograr bom êxito na vida econômica, na vida profissional e por conta disso também não têm paz. Conosco aqui o pastor Thomas, e quantas são as pessoas que ou estão numa ponta ou estão na outra, mas se aliarem a Deus, certamente vencem. Bom dia, pastor Sérgio. É fato, é verdade. Se essa pessoa que nos acompanha entender que o que vai fazer ela ter sucesso, ela se aliar a Deus, e se aliando a Deus, com certeza a situação financeira da vida dela pode mudar. Eu quero deixar à sua inteira disposição a nossa central de atendimento espiritual. Você que está aflito, não dormiu essa madrugada, você que agora ligou a nossa programação e até pensando que é por acaso, e a gente sabe que não é, isso já é vontade de Deus que você nos acompanhe. Para ter a direção certa, a nossa equipe está aí de plantão. Você pode ligar para o 48 3216 6162 ou o WhatsApp 11 3573 3500 para áudio ou texto. Plataforma na internet é o pastoronline.com. Você pode interagir agora, entrar em contato, nós vamos lhe ajudar, tá certo? Acompanhe como é que estava a vida do Jonathan antes dele ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e isso ele conseguiu fazer por meio da fé na palavra dele. Vamos acompanhar.
A aliança com Deus tem sido a virada de chave na vida de milhares de pessoas. Há exemplo do Jonathan, que reverteu a situação e conquistou resultados extraordinários. Olá, Jonathan, como era a sua vida antes? A minha vida financeira ela era uma vida limitada, porque eu dependia dos meus pais para o meu sustento. Ainda na época faculdade não ia muito bem, não estava tão definido com as coisas, então era um pouco amarrado, porque eu também todos os dias andava de ônibus, nada contra, mas era um pouco de humilhação, porque às vezes eu perdi o ônibus, às vezes o ônibus eu tinha que sair correndo. Qual foi o pior momento que você passou? Eu lembro uma cena quando um ônibus muito lotado e aí a porta fechou em cima da minha mochila. Eu estava indo para a faculdade. E aí eu fiquei calado ali, esperei o próximo ponto para a porta abrir para eu poder entrar. Então, assim, essa é uma das cenas da minha vida que era tudo muito limitado, porque quando você depende de outras pessoas para te sustentar, você não pode exigir muita coisa. Quando foi que aconteceu a grande mudança na sua vida? A Bruna, ela me indicou a reunião, já era membro da Igreja Universal, mas não participava ainda dessa reunião da prosperidade com Deus nas segundas-feiras. Através dela eu comecei a participar, onde eu fiz uma aliança com Deus, ali com esse propósito, e o que me achei muito interessante, porque a reunião ela foca, quando a gente falava, o pastor falava prosperidade, era em todos os sentidos, sentimental, financeiro, familiar, profissional, que no meu caso eu ainda como universitário não estava legal, foi um ponto muito forte, porque eu estava na faculdade como um derrotado, eu não tinha tomado posicionamento. Foi aonde nessa reunião eu me defini ainda mais e consegui dar a volta de fato por cima. Quais foram as suas conquistas? Já na faculdade, os primeiros sinais de conquistas, de bênçãos, foi que eu comecei a ser monitor de uma área de cirurgia. Comecei a fazer cursos fora, fui para São Paulo, como eu sou aqui de Goiânia, Goiás, fui para São Paulo, fui buscar mais conhecimento em congressos. Graças a Deus, um tempo depois me formei, abri o próprio negócio, já tinha no próprio reunião da prosperidade com Deus, abriu a minha visão para ter o próprio negócio, onde formei, montei uma clínica em sociedade. Após ali alguns tempos, no período da pandemia, comprei essa sociedade, comprei a clínica, me casei, me especializei. A gente fez várias viagens para fora, lugares aqui muito bons aqui no próprio Brasil. Adquirimos imóvel, a nossa casa própria, que é algo que minha esposa sempre queria muito, eu também. Qual o resultado mais importante que a aliança com Deus te proporcionou? O principal é você dormir bem, ter aquela paz, ter a presença do próprio Deus, a certeza. Isso aqui são apenas coisas que são nos dadas para administrar, mas o principal é a nossa salvação, é ter o Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso foco principal. Os bens estão aqui para nos servir apenas para dar conforto, apenas para isso. Então Deus ele tem abençoado em tudo, praticando, a gente tem colhido grandes coisas nas nossas vidas, mas apenas para a glória do nome dele. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do programa com vocês. Para ter a transformação de vida completa, é preciso tomar uma atitude. E por isso eu te convido a assistir a nossa programação para entender melhor como é a vida antes e depois de estabelecer uma aliança com Deus. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigado aí à nossa repórter, obrigado ao Jonatas, e você vê o antes e o depois na vida dele, depois que ele fez um pacto com Deus. Nessa próxima segunda-feira agora, aliás, nós teremos então uma segunda-feira muito forte, será a primeira segunda-feira de junho, mês da virada do semestre. Nós cremos que ainda esse semestre Deus vai dar vitória para você. Segunda-feira agora, então dia 2 de junho, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas o Bispo Jean Paulo estará e juntos nós vamos estar às 19h30
na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Venha estar nesse local sagrado, entrada e estacionamento gratuitos, venha firmar o seu pacto com Deus, participar da palestra para o sucesso e com certeza logo será você a testemunhar também. Isso acontecerá em todas as Universal. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Pastor Thomas, ali na Universal Jardim Atlântico, nessa próxima segunda. Nesta próxima segunda-feira, às 8, às 10, ao meio-dia, às 15 e em especial às 19h30, na rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. Muito bem, então vamos acompanhar agora o testemunho do Jason. A gente já volta. Seu nome? Jailson. Como é que era antes da aliança, como é que está hoje? Bispo, eu sempre fui comerciante, faz tempo que eu tenho um comércio e há uns 6 anos atrás eu fiz a aliança e é um sonho que eu tinha de montar uma loja aqui na Vila Sabrina, um bairro muito, muito bom, e Deus abençoou naquela época, eu aluguei um prédio, eu fiz a minha sede lá, uma loja maravilhosa, tem muita gente que vem aqui que conhece a minha loja, e no ano passado dessa época eu falei, Deus, eu estou muito acomodado, eu queria algo mais. E pedi para ele que ainda o ano passado, no mês de junho eu falei isso, eu queria 2 lojas. Rapaz, olha, apareceu uma proposta para mim de 2 lojas naquela época. Eu fiquei, eu sabia, eu falei, meu, como assim, 2 lojas? Eu na época tinha 50 mil reais. O cara falou, olha, essas 2 lojas vai ficar em torno de 1.050.000. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Falei, amigo, você paga como você quiser. Eu quero vender a loja para você e pronto. E eu assumi essa loja, uma loja aqui na Zona Leste, no mês de junho, e no mês de outubro, eu assumi a outra loja em São Bernardo. Hoje são lojas maravilhosas, são megas lojas, está uma bênção, né? Então eu fico feliz porque Deus, Ele realmente, Ele honra, sabe? Quando você tem um pacto com Ele, quando você é fiel, Ele abençoa. E eu queria fazer uma mudança esses dias em uma das minhas lojas, e então eu pedi a Deus recentemente um novo ponto para mim. E andando, rapaz, eu vi um ponto maravilhoso aqui em São Miguel, e eu já fechei o contrato, então hoje eu estou com 7 lojas na realidade. Graças a Deus. Deus abençoe, que venham mais vitórias. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de 150 mil reais. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. E assim como Jason hoje está vencendo, você também pode vencer. Então não importa a sua religião, você é o nosso convidado. Nós não estamos aqui com o intuito de trazer mais uma religião para você, mais uma igreja, não. Nós estamos aqui para que você se alie a Deus, ao Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que se for à tua frente, se você der a mão a Ele por meio da fé, Ele vai te guiar, vai te inspirar, vai te fortalecer. E com certeza, daqui a um tempo, você vai ser a próxima pessoa a testemunhar. Não há problema que você não possa vencer de mão dada com Deus. Vamos agora acompanhar essa entrevista que o Bispo Jean Paulo realizou com a Clara Lima aqui no altar da Catedral de Florianópolis.
O nome? É Clara Lima. E Clara, sua vitória aqui no Pacto com Deus? Foram portas abertas, né, Bispo? Eu trabalho como designer de interiores e sempre trabalhei dentro de uma loja, né, fazendo meu ofício ali. E sempre batendo as minhas metas, superando as metas, graças a Deus, no altar aqui, no congresso também. E trabalhando nessa empresa que eu ficava, né, sempre batendo as metas, a proprietária me tinha como confiança. Por um tempo eu fui gerente da loja, mas tu é vendedora, porque tu vende muito, então tu vai voltar para as vendas. E o ano passado foi um ano incrível, Deus abençoou muito. Eu fiz vendas de 400, 500 mil, assim, de imóveis planejados, planejando os ambientes. Só que no final do ano, a loja não estava muito bem equilibrada, porque tinham vários vendedores, mas só eu que batia as metas, só eu que vendia super bem na loja. E a chefe mudou a cabeça dela, mudou da água para o vinho. Ela viu ali 13º, férias, ela botou na cabeça dela que eu estava ganhando demais. E nisso, ela virou a cabeça na virada do ano. Eu vou mudar a tua comissão, vou baixar a tua comissão, porque a loja está passando por alguns problemas financeiros. E nisso eu não aceitei. Na minha consciência, assim, pela lei ela não poderia. E por isso eu debati com ela. Disse, olha, por lei tu não pode fazer isso. E ela virou a cabeça contra mim. Então, se passaram 3 meses, ela falando mal de mim dentro da loja, só que eu não aceitava, eu não ia pedir demissão, não ia pedir perder os meus direitos, né? Então, ali, eu lutei no altar, eu lutei as madrugadas, Deus me sustentou, porque, assim, foi difícil. Eu estava muito tempo trabalhando lá e as pessoas fazendo fofoca de mim, virou tudo, assim. O que Deus fez? Deus mudou. Me mandaram embora. Eu pedi, meu Deus, eu não aceito mais ficar aqui nessa situação. No dia que ela veio e me chamou para mandar embora, eu disse, tá bom, saí do carro, graças a Deus. Porque Deus falou assim, foi isso que tu pediu, não foi? Foi. Naquela mesma semana, como eu faço o meu trabalho de design, eu ofereci meu trabalho para alguns clientes e fiz algumas vendas fora. E nisso, 2 semanas depois, uma outra loja me chamou para gerenciar uma loja totalmente nova, fora de Florianópolis, onde o setor imobiliário está crescendo 40% a mais do que aqui. Então, o que eu vendi aqui, eu vou vender muito mais lá também. Deus honrou. Honrou. E não perdeu nada, Não perdi nada. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Nome da senhora? Mariene. E a vida, Mariene, o que Deus tem feito na sua vida aqui no Congresso da Prosperidade? Como era e como está hoje? Bispo, eu cheguei aqui em Florianópolis final de 2021. Para eu chegar aqui, eu refinanciei meu carro. Então, eu cheguei aqui com uma dívida. Eu cheguei no meu fundo de poço. Eu cheguei a emprestar dinheiro para poder comprar uma lata de leite para minha filha. Então, eu tinha uma dívida, era muitos problemas financeiros e isso gerava muitas brigas no meu casamento. E eu fiz um pacto com Deus de não pedir mais nada, porque eu pedia para Deus abençoar minha vida financeira, abençoar meu casamento. E eu pedi para Deus, eu fiz o pacto assim, que eu ia buscar apenas Ele e as demais coisas, como diz na Bíblia, seriam acrescentadas. E no início desse pacto foi muito difícil, porque vieram mais lutas, mas eu perseverei, Bispo, e Deus honrou minha fé. E hoje vai fazer 4 anos que eu estou aqui. Deus, Ele criou situações, eu estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo. A gente trabalha com construção civil e Deus virou... hoje eu vivo outra realidade. Deus me deu, para quem chegou aqui com uma dívida, eu tenho uma casa hoje avaliada em mais de R$1 milhão. Eu tenho 3 carros que eu vou falar em valores porque, tipo, para quem emprestou dinheiro para comprar uma lata de leite no final de 2021, eu tenho 3 carros quitados, mais ou menos em 500 mil de carro, fora outras coisas que Deus tem nos abençoado. Mas primeiro Deus mudou o meu interior. Depois Deus trouxe o meu esposo para a fé. E hoje nós 2 lutamos juntos, Bispo. E a fé, ela faz toda a diferença, porque igual o senhor falou, eu sabia de tudo isso, mas eu não priorizava Deus. Deus não era o primeiro na sua vida. Não era o primeiro. Eu vinha na igreja, mas nessa situação, o momento que eu decidi
que eu vi a minha condição, né? E me coloquei diante de Deus como na minha posição. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E Deus, Ele honra, bispo. Então, entendo que você recebeu o Espírito Santo. Sim, senhor. Mariene antes do Espírito Santo e a Mariene hoje. Eu era uma mulher fraca, eu me apoiava na fé do meu esposo, que ele não tinha fé. E hoje eu sou uma mulher forte, bispo. Graças a Deus. Quer dizer, através de você, teu esposo veio, sim, entregou a vida para Jesus também? Sim, hoje Deus me dá direção, me dá força, e aonde eu coloco o pé, Deus coloca o chão. Amém. Graças a Deus. Fique firme, Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Seu nome? Meu nome é Caleb. Antes e depois do Pacto da Prosperidade, Caleb. Então, bispo, antes, tudo que eu colocava a mão, né, para fazer na empresa que eu trabalhava, né, era um grupo de alguns restaurantes. As coisas vinham dando errado na vida no geral, né? E eu casei essa busca, né, na segunda-feira, no congresso, logo depois de retornar, né, meu período de conversão. E as coisas pós, né, buscar fazer esse pacto do congresso, né, ouvindo as palestras, aplicando isso na minha vida, eu fui vendo uma diferença, né, no meu casamento, que foi se estendendo para a vida profissional, e tudo que antes eu estava colocando a mão não estava fluindo, não estava acontecendo, amarrava, começou a fluir, começou a realmente dar certo, né? Aonde na empresa onde eu trabalhava, onde eu colocava as mãos, Deus estava abençoando, né? Uhum. Eu consegui, né, alguns cargos na empresa, eu consegui, por fim, né, Deus nos abençoou com a aquisição agora recente, né, do maior restaurante, né, que o grupo tinha, né, a gente conseguiu fazer a compra, Deus nos honrou. Comprou o seu restaurante? Compramos, o nosso restaurante, que inclusive meu pai também, que também buscava nas reuniões de segunda, né, acabou entrando como meu sócio, e a minha esposa também, então acabou virando um ambiente familiar. Negócio de família. E de fé, porque a gente se baseou muito, né, nessa fé, nessa busca para adquirir um negócio que, graças a Deus, tem sido bem abençoado. Tem prosperado. Sim, senhor. Firme no pacto. Firme no pacto. Vai parar ou vai continuar? Daqui para cima, né? Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Portanto, nesta próxima segunda, dia 2 de junho, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, com o Bispo Jean Paulo, e juntos vamos estar às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, dando início ao mês de junho, ao mês da virada de semestre, hein? O último mês desse semestre. Vamos determinar uma virada na sua vida profissional. Deus tem poder para mudar a sua história, a sua situação. Nada melhor do que começar o mês na presença de Deus. Isso acontecerá em todas as Universal também, como ali no Atlântico. Exatamente, às 8, às 10, ao meio-dia, às 15 e em especial às 19h30, na Rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. Ficamos por aqui com a nossa participação. Agora é agir a fé. Não se esqueça, fé não é somente o que falamos, fé é o que fazemos. Fé é atitude. Se organize, se programe, coloque na sua agenda e nós aguardamos por você na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos e até lá.